Bom dia. Às 6 horas da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos. No início ainda vamos tocar no assunto da Anna Comenius, porque tem uma ligação, mas o assunto desse vídeo já é as ciências que ela estudou. Então, começaremos ainda com a continuação do vídeo anterior, mostrando essa mulher extraordinária, e depois o estudo dela, a ciência que ela dominou, segundo os biógrafos, como nenhum outro ser, nem no mundo profano, nem no mundo divino, assim está dito. Agradecendo, portanto, a todos os adoradores, aos que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus, fiéis, às contribuições espontâneas que têm vindo, aos pedidos do meu material que a gente está disponibilizando para vocês. Recentemente recebi um pedido de o resumo do livro The Grand Chessboard, uma aluna curiosa que quis saber se era verdade, o grande tabuleiro de xadrez. Mandei para ela, gostaria que mais 100 alunos pedissem para saber o motivo daquele problema, daquele entrevero lá, no russo-ucraniano. E finalmente, aos divulgadores, nós percebemos que o nosso canal está sendo divulgado no boca a boca, o próprio YouTube também tem recomendado, então tudo isso nos dá um novo alento e a coragem de acordar cedo. Hoje não acordei tão cedo, mas já juntei material. Acordei mais cedo para juntar o material. E os meus 8 caribus. Bom, então vamos agora ao assunto de hoje. O assunto de hoje vai começar ainda com a mulher que foi incomum. Se bem que houve Branca de Castela, se bem que nós sabemos de Teresa d'Ávila, se bem que nós sabemos de doutora Carolina Michaelis, recentemente, autora do melhor dicionário em língua portuguesa, são nomes de mulheres, Marie Curie, que conseguiu descobrir o rádio, às custas da própria vida. Então, mulheres grandes não faltam na história, mas parece que a ciência esconde-as, e aqui nós não temos essa intenção, mas a intenção é mostrar a verdade. Então vocês terão aqui um pequeno resumo figurativo, apenas figurativo, Esse resumo que nós temos aqui, então, é apenas figurativo. Aqui nós temos em bizantino, tá vendo? O título está aqui, Anna Comenius, filha de Alex. É o retrato dela no estilo bizantino, tá bom? Então, segundo a arte bizantina, ela seria assim, essa mulher extraordinária. Mas vocês sabem que a arte bizantina é meio característica, e eu diria até, eu sou artista, eu sou pintor, é feinha. Vamos ver como seria na arte atual. Aqui ela está com um castelo nas mãos, que significa o sonho dela do que seria o Império Bizantino. Olha, ela, sendo mulher, tendo vários irmãos, era ela quem tinha a idealização, na forma desse castelo, do que seria o que ela queria que fosse o Império Bizantino. Então ela sonhava e sonhava alto. Era uma clarividente, porque o Império Bizantino foi grande. Agora vamos para o retrato dela ainda está aqui em bizantino, um detalhe, o rosto dela em bizantino ainda. Aqui nós já temos numa pintura, na nossa arte naturalista, portanto ocidental. Então vejam que diferença, que rosto belo, E lá no fundo nós temos o mesmo retrato dela em bizantino. O artista fez o retrato dela, na arte naturalista, e deixou lá no fundo, vocês podem ver a sombra lá, o retrato dela em bizantino. Vamos aproximar mais. Aqui mostra na mão dela o livro
né, que ela não largava, né, ela não largava os livros. Ela era casada, né, teve filhos, mas os livros eram a grande paixão dela. A ciência, vamos ver outro quadro dela, mostrando, olha, que mulher linda, 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 não é? Aqui já na arte ocidental. Aqui não tem nem na sombra lá, aquela sombra que tinha o retrato bizantino dela, ó, que aqui nesse quadro existe, ó, você vê lá no fundo, aqui, você vê o retrato dela em bizantino, e o artista fez aqui o retrato dela na arte ocidental. No segundo, nós não temos isso, né? O artista fez simplesmente o retrato dela. Então, uma mulher linda, mas sempre às voltas com os livros, a cultura, a sabedoria. O maior desejo dela era atingir a sabedoria e o poder, né? Porque saber é poder. Lindíssima. Então, está aqui um dos quadros mais belos de Ana. E agora vamos mostrar a vocês alguma coisa surpreendente, né? Aqui ela olhando para um tipo de metal, liga metálica que ela tinha conseguido. Mas, professor, o que é que Ana Comênios tem a ver com ligas metálicas? Bem, nós vamos ver na sequência que a grande paixão dela era a alquimia, né? Então, o pai dela era doente, frequentemente sofria de gota, Aleixo I sofria de gota, e ela tratava dele pessoalmente. Então, o que nós temos aqui parece ouro, e o autor colocou de propósito, né? O autor do artigo aqui, Eu Colhi as Figuras, e o autor colocou de propósito, como se fosse ouro alquímico, mas não é. Aqui é apenas uma liga metálica, mostrando que ela era alquimista. Portanto, ela conseguiu vários remédios, como Paracelso adiante, ela foi uma predecessora de Paracelso, então conseguiu vários medicamentos através do seu conhecimento da alquimia, mas a alquimia como predecessora da química, vamos mostrar aqui, né? Porque existe a alquimia que terminou gerando a química e existe a alquimia espiritual. Ela dominou ambas. Aqui, portanto, o que parece o ouro alquímico, na verdade é uma liga metálica que tem o aspecto de ouro. Então, ela enveredou por aí, pelo hermetismo e pela alquimia, que é um ramo do hermetismo, né? Mas não é ouro de tolo. O fato é que ela, mexendo nos laboratórios alquímicos, ela conseguiu tratar o pai durante toda a vida dela. O pai morreu e ela, só depois da morte do pai, é que ela vai se internar num convento e ser monja. Então, foi médica, portanto, né? Foi uma taumaturga, foi médica. E aí se meteu com os laboratórios de alquimia, nós vamos mostrar aqui, para poder descobrir isso. Agora, as aspirações políticas dela. Aqui nós temos o Império Bizantino. E aí no Império Bizantino nós temos aqui, curiosamente, né? Deixa eu virar o mapa aqui para mim. Nós temos aqui um lugar extremamente importante, que é... Aqui nós temos o pezinho da bota da Itália, e aqui nós temos o que está chamado despotado do Épiro. Despotado seria disputado. Então, pertinho da Itália, ó, isso é o final, é a ponta da bota da Península Italiana. E isso aqui é uma região especial, na Grécia, ó. Isso aqui é a Grécia peninsular e continental. Por que isso vai interessar tanto a Ana Comênios? Isso é o Império Bizantino, tá? Nesse mapa, nesse quadro aqui, nós temos o mapa do Império Bizantino. Enorme, muito grande, muito grande. Mas ela deu uma importância especial a isso aí. Ficava perto da Itália. Se vocês, vamos ver talvez no quadro à frente, nós vamos ver aqui a ponta final da Itália. Aqui não mostra as ilhas, a Sicília, a Sardenha, a Córcega. O autor simplificou,
mas esse disputado do Épiro, disputado, né? Então, o que é que tem aqui que vai ser um lugar especial para Ana? Nós vamos ver. Vamos desdobrar. Aqui tem o Império todo, tá bom, gente? Não vou mostrar mais. Império Bizantino, é o pai quem conquistou, e ela sabia que seria cada vez maior. Terminou caindo nas mãos dos turcos, e foi reconquistado em 1492. Então, caiu exatamente, foi o motivo das cruzadas, caiu nas mãos dos turcos, né? Constituindo o Império Otomano, né? Primeiro fizeram um acordo, passaram a pagar uma quantidade de ouro enorme aos turcos para não incomodarem eles, porque, sendo riquíssimo, Aleixo II pagava a independência. Olha só, para que os turcos não invadissem o Império Bizantino, então Aleixo pagava uma quantia em ouro fantástica para suas terras não serem invadidas pelos turcos, mas os turcos não se conformaram. Em determinado momento, não sei de memória agora, não vem o ano, não era isso que estava no programa, então os turcos decidiram que não queriam mais aceitar aquela quantia, aquela indenização, invadiram o Império. Isso aí vai dar a tomada de Jerusalém, vai dar a cruzada dos reis e tudo que nós vimos no capítulo anterior. Mas o que nos interessa aqui é por que esse disputado do Épiro, portanto na Grécia, aqui é a Grécia, a Magna Grécia, a Grécia continental e a Grécia insular, porque interessava tanto a Ana Comênios, mostrando aqui no mapa que ficava pertinho da Itália. Então, vamos adiante para ver. Talvez a gente tenha a resposta. Aqui nós temos de novo, deixa eu virar para mim, para vocês verem como era na Grécia. Então, agora nós temos aqui nós temos, então, um mapa onde a gente mostra o sultanato muçulmano, portanto, a Anatólia, a Itália, a Hungria e aquela região. Então, nós temos aqui, aqui o sultanato, ou seja, os turcos estavam aqui, querendo invadir o Império Bizantino e recebendo uma indenização para não fazerem a invasão, tá? Isso é uma coisa, mas vão terminar invadindo. Aqui, do lado, nós temos as linhas que eles depois ultrapassaram. Aqui nós temos a Península Grega, que é a Grécia continental e a Grécia insular, né? Aqui nós temos, agora sim, nítido, a bota da Itália, tá vendo? Principalmente o finalzinho. E, mais uma vez, aqui, no cantinho, pertinho aqui do canto da Itália, nós temos Tessalônica. Isso vai ser extremamente importante. A Ana Comênios vai dar importância muito grande a essa região da Grécia, né? Por quê? Porque ela vai ir lá encontrar um grupo de estudiosos como ela, que antecedem, olha o símbolo deles. Então são estudiosos que usam esse símbolo. Vocês conhecem esse símbolo? Esse símbolo hoje é o símbolo dos grandes conselhos da maçonaria, dos grandes conselhos. E ela vai encontrar ali, no disputado do Épiro, na Grécia, um grupo de estudiosos que conhecem esse símbolo e que sabem que ele tanto pode significar as duas cabeças da águia, era um símbolo comum, mas águia de duas cabeças não. Ou significava as duas opiniões, que, como eu disse, toda ideia tem pelo menos dois lados para ser vista. Outra possibilidade é os dois São Joões, Evangelista e Batista. Então, tudo isso aqui pode significar, mas nós sabemos hoje que significa os dois ramos da família Rothschild, o francês e o inglês. Nessa época, os Rothschild ainda não tinham poder, estavam a caminho do poder. Então, mas esse grupo já estudava essa águia. Evidentemente, não como símbolo dos banqueiros mais ricos do mundo, mas como sendo os dois São Joões, e aí todos os dois vão ter uma doutrina secreta. São João Batista, simbolizado por uma cabeça d'águia bicéfala, tinha o segredo dos essênios. Lembra, ela considerava Jesus como iniciado essênio.
E os essênios tinham grandes segredos, eram taumaturgos como ela. Então interessava a ela. É o patrono universal da maçonaria, ou da maçonaria universal. E o outro, São João Evangelista, que também terminou, né, com Apolônio de Tiana, conversando com Apolônio de Tiana, né, com os membros da escola de Alexandria, né, tinha um cara judeu, esqueci agora o nome dele. Então, os dois São Joões, simbolizados aqui por essa águia, né? Então, ela vai se interessar por esse símbolo, porque vão ser duas correntes de gnose. A gnose de São João Evangelista, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, embora ele não acreditasse que Jesus fosse Deus, mas aí nós temos uma gnose profunda que ela adaptou, e aqui o conhecimento da gnose dos essênios. Então esse símbolo vai ser para ela fundamental. Está mostrando só as figuras. Estou tentando lembrar o nome do judeu que fazia parte do grupo de Alexandria. Não veio ainda. Só vem Apolônio de Tiana, mas havia muitos. Então esse símbolo vai ser para ela, vai destacar aquele local, porque lá eles tinham esse conhecimento. Hoje, na bandeira daquele local, esse símbolo é exatamente o símbolo da bandeira. Que local é esse? Que local é esse que Ana prestava tanta atenção? Aqui está no mapa, gente. Albânia. Se aproximar, vocês vão ver, porque está em branco aqui, ó. Essa região em rosa aqui, a Albânia. Então, ela se interessava pela Albânia, porque a Albânia tinha a gnose em altíssimo desenvolvimento, em altíssimo grau. Ou seja, o disputado do Épiro tinha a gnose de São João Evangelista, que é o Logos, portanto, uma parte do hermetismo, e tinha a doutrina dos essênios, né, na cabeça da águia, que simboliza São João Batista. Vamos mostrar com mais clareza essa região aqui. Albânia, tá bom? Então, pertinho da Itália, né? Vamos mostrar essa região. Olha ela aqui, agora está em verde mais detalhada. Então, vai merecer uma atenção toda especial de Ana. Aqui nós vemos claramente, né? Nós temos aqui as cidades de Berat, Voiré, Tirana, Beguim e perto da Grécia e da Macedônia. Então, a Albânia era vizinha da Grécia e da Macedônia, e do outro lado tinha a Itália. São duas penínsulas. A Itália ficaria, se nós estivermos olhando o mapa de frente, a Itália é uma península que fica à direita, e a península grega fica à esquerda. E aí na península grega tem esse estado que começa uma mistureba, o disputado do Épiro, quer dizer, todo mundo queria ser dono, mas ela termina ganhando a posse desse local. E por quê? Porque ela queria saber a ciência que eles tinham descoberto e que eles dominavam, né? Uma ciência que vai dar a ela o conhecimento do hermetismo. Então, lembrem-se, o que ela queria era as ciências herméticas. Então, vamos continuar. Albânia de novo aqui, ó, agora mostrando de novo em branco, tá vendo, ó? Macedônia aqui do lado de cá, não é isso? Aqui é a Itália, ó, o restinho da Itália. Aqui nós temos a Macedônia, aqui nós temos a Grécia, e aqui dividido agora em dezenas de cidades, a Albânia. A Albânia que conhecia o mistério da águia de duas cabeças, a águia bicéfala. Ela vai dar uma atenção especial a esse lugar. Ela vai estudar com muito cuidado. E aí nós vamos terminar aqui, né, mostrando para vocês o mapa onde ficava a Albânia. Era antigamente o que hoje é a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, né, e a Eslovênia.
Então, depois ela destacou-se desses estados e se constituiu num estado soberano. Então, aqui está ela. Agora estamos no mapa, mais ou menos mapa mundi, e aí nesse mapa mundi, essa parte vermelha, nós temos aqui a Sérvia, a România, a Bulgária, Kosovo, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, e aqui está o que interessava a ela. Aqui está o que interessava a ela. Então, que é a Albânia. A Albânia que tem o segredo da águia de duas cabeças. Hermes Trismegisto era representado também, porque o Corpus Hermeticum fala de uma coisa, e a alquimia da Tábua das Esmeraldas fala de outra coisa. Também a águia das duas cabeças pode significar isso. A dualidade da obra de Hermes. Então essa mulher descobriu que nesse cantinho aí, perdido no meio da Grécia, da Macedônia e de outros países, esse lugar vai ser especial para ela. Finalmente nós temos aqui de volta o Império Bizantino como um todo, e aí aqui aparece a Albânia. Não, aqui não aparece a Albânia. Está em russo, mas deveria. Aqui nós temos a Itália e a Albânia deveria estar por aqui. Então, aqui está o interesse dela na Grécia, era por causa da Albânia. Então está em russo, eu não sei ler russo, mas ela sabia, né? Ela falava línguas pra caramba. Pronto, eu acho que é o último mapa. Encerramos aqui com figuras que mostram aqui a Itália, né? Aqui nós temos a Itália. Então, por que Ana Comneno se interessava tanto assim pela Albânia? Porque aquela águia de duas cabeças, que começa com o nome de águia de Lagash, né? Aqui nós temos, aqui, ó, eu disse que não tinha, tá aqui, ó, deem uma olhada, ó, Albânia, tá vendo, ó? Aqui nós temos a Itália e aqui nós temos a Albânia. A Albânia vai ser o ponto focal de interesse de Ana Comneno. E por que vai ser? Porque ela sabe que eles têm um grande segredo que ela quer. Primeiro de que tudo, Hermes Trismegisto fez duas grandes obras. O Corpus Hermeticum, que é uma, e a Tábula Esmaragdina, que é outra. Infelizmente, nem todos percebem isso, nem todos sabem isso. Então você vai encontrar muita gente dizendo que é hermetista e só conhece a alquimia, como se o hermetismo fosse apenas alquimia. Mas os Rosacruzes desenvolveram corretamente, né, a obra de Thoth, representado aqui. A Tábula Esmaragdina foi escrita por ele. Aqui é uma figura que os egípcios antigos diziam que era o símbolo dele, né, que é o Ibis. Então aqui veja, a cabeça dele é de Ibis, e ele foi educado pelos Atlantes, segundo ele próprio disse para mim. Então teve uma educação especial. Quando morreu, foi agregado à Galeria dos Deuses. E por que ele foi para a Galeria dos Deuses? Ele foi para a Galeria dos Deuses, como os outros, ó, os deuses egípcios todos eram representados como metade animal e metade homem, ou então um animal simbólico, mas Hermes tem as duas representações também, ali como um animal simbólico e aqui como um ser cuja cabeça, a do chacal, está ligada com a morte. Agora eu quero chamar vocês para isso daqui. Olha só, o que Hermes mostra e que muita gente não vê, não percebe, e que a Albânia sabia, por isso Ana Comneno vai querer chegar até a Albânia.
é que, veja, aqui nós temos os hieróglifos, mas são o quê? Figuras, e do outro lado também, dos dois lados. E aí Hermes vai descobrir uma coisa notável, que vai ser metade da obra dele. Ele vai descobrir que todos os alfabetos, todos, sem exceção, começaram como pictogramas, desenhos, simples desenhos. Essa descoberta revoluciona tudo. Ou seja, desde a pré-história, que o homem grafa na parede, escreve na parede da caverna, o primeiro símbolo, uma mão. Daí para frente, o homem vai usar símbolos, pictogramas, que ele vai se chamar, porque são pictos, pinturas, gramas, letras. Então, em vez de letras, eles usavam figuras, pinturas de figuras, de coisas. Pois bem, todas as civilizações antigas, é uma descoberta de Hermes, começam por aí. Olha, isso aqui é a figura mais antiga das cavernas rupestres. Vou repetir, esse desenho de uma mão decalcada aqui, esfumeada, está escuro ao redor, alguém botou a mão, depois pegou um esfuminho, então é a mais antiga figura das cavernas rupestres. O homem descobriu assim que podia simbolizar o mundo através de figuras. Hermes descobre isso e aí ele vai adiante. Ele vai perceber que todas as culturas, absolutamente todas, vão começar por essas figuras. Vai ser uma descoberta fantástica. Então aqui nós temos, por exemplo, o que seria, aqui nós temos o Egito, aqui é o Rio Nilo, aqui é o delta do Nilo, né? Então, aqui nós temos... E olha como era o antigo alfabeto egípcio, tá vendo? Figuras sem sentido para nós, né? Desenhos sem sentido, até chegarem... Aqui não, nós temos já a cruz ansata, mas aqui seria um escaravelho, e aqui nós temos peixes. Essa é a grande descoberta de Hermes. No Egito ele encontra a prova definitiva. Todos os grandes alfabetos da antiguidade, eles começaram com desenhos, até chegarem à monumental forma de expressar-se, que é essa maravilha que está aqui acima da cabeça dos deuses. Mas ainda é pictogramas. Você vê que ainda é desenho, não são letras ainda, né? E também, se sairmos, aqui é no Egito, é a terra dele, né? Aqui nós temos Anubis, o deus chacal, e Hermes Trismegisto, exatamente as duas figuras que eu mostrei. Aqui, ó. Aqui nós temos Anubis e Trismegisto, na galeria dos deuses. Então, Hermes descobre que o alfabeto de todas as civilizações, de todas as grandes civilizações, o alfabeto é, na verdade, a evolução dos pictogramas, daquela mão que eu comecei lá no começo, né, com ela. Então, isso vai ser revolucionário, porque ele vai descobrir um grande segredo. Antes de serem, esses ainda são pictogramas, né? O hieróglifo não deixou de ser, jamais, né? Uma escrita pictográfica, por mais que evoluísse, é que ela já está no seu ponto máximo de evolução, mas ainda são figuras, pictogramas. Não são ainda letras como latinas, gregas, né? E se nós formos a outras civilizações, por exemplo, vamos a outra civilização grande. Aqui ainda estamos no Egito. E aqui nós já temos
é uma estela egípcia, né? Já com os pictogramas, ó, ainda a meio termo entre o desenho sem sentido, para quem não sabe, e as formas que irão dar naquilo que será que constituirá o alfabeto dos antigos. Então, essa é a grande descoberta de Hermes, né? Então, ó, você vai encontrar em todos os lugares desenhos que não tem letras, são pictogramas, são desenhos, e a escrita hieroglífica ela não vai passar disso. O Champollion vai decifrar a escrita hieroglífica, mas ela evolui a partir disso aqui em cima, minha gente, ó, um par de asas com duas serpentes e um disco alado, ó. Então é a partir disso aqui, é um mero desenho, um par de asas, um ser alado, do qual surgem duas najas, e entre as duas najas um disco alado, ou seja, um desenho. Mas é esse desenho que vai dar os alfabetos, tá? E aí é uma grande mentira os hebreus dizerem que o hebraico quadrado foi dado a Moisés diretamente do Sinai. Porra nenhuma. Deus nunca deu a Moisés o hebraico quadrado no Sinai. Então isso aí é porque o judeu quer ser o bambambam, quer ser maior do que todo mundo, e aí ele vem com essa lorota, né? O judeu achava, mas aqui nós temos aqui, ó, né, um nobre, né, junto de um dos deuses, né, que fazem parte da corte de Osíris, e aqui no cantinho, lá em cima, ó, aqui, tá vendo, ó, os pictogramas, olha aqui, ó, como eram, tá vendo? Isso aqui é mero desenho. É o que é isso aqui, gente? Um triângulo pontudo e um pedaço de pau com esculturas. Então, isso vai evoluir e vai se transformar no famoso alfabeto egípcio, que aquela maravilha que eu já mostrei para vocês, né? Aqui está cheia, a parede está cheia de hieroglifos, né? Aqui é o rei Akhenaton, aqui eles já consideram letras, mas para nós não são letras ainda, não passam de desenhos, né? Está cheio de desenho. É Akhenaton iluminado por Ra, o sol, os raios do sol, e aqui em cima, no cantinho aqui, nós temos, tá vendo, ó, o alfabeto hieroglífico, que vem de onde? Que vem daquela meleca, eu vou chamar de meleca, porque aqui não, aqui já temos os símbolos hieroglíficos, né? O Ankh e a cruz ansata. O Ankh é esse bastão aqui, gente, ó. Esse bastão se chama Ankh, e essa cruz se chama cruz ansata, que tem a cabeça de um homem, ao contrário da cruz cristã. Mas tudo isso aqui vem de desenhos primitivos, como aquela mão, que vão evoluindo. Isso aqui é uma meleca, só Deus sabe o que. Isso aqui é um triângulo com alguma coisa parecendo uma chama dentro dele. É a partir desses símbolos primitivos, que começam com aquela mão, que vão se constituir todos os alfabetos. E essa lorota do judeu dizer que Moisés recebeu diretamente de Deus, no Sinai, o hebraico quadrado, só para quem for idiota. O hebraico quadrado é uma dos alfabetos mais complexos. Então nós vamos ver aqui, ó, o desenho, tá vendo, ó? Um leão e um bode. Não sei se dá para vocês perceberem. Ó, o bode aqui, ó, o chifre do bode, tá vendo? E o leão. Então, isso é a escrita antiga. E o que é que Hermes Trismegisto descobre? Que os antigos usavam só desenhos.
e só os iniciados compreendem esse desenho. O leão e o bode pacificados. Essa mensagem significará a era messiânica, quando o leão está do lado do bode, e o bode está manso, calmo, tranquilo, em vez de estar com medo do leão. O que é que eu leio aqui? Eu leio que os egípcios acreditavam na Idade de Ouro, ou seja, numa época onde o leão pastaria junto com o boi, como diz Isaías. Então isso aqui, gente, é um leão, isso aqui é um bode, e os dois estão convivendo. Esse é o começo da escrita, para terminar assim. Mas aqui, ó, ainda são desenhos. Cadê as letras? Ainda não aparecem. As letras vão aparecer. O cuneiforme é o alfabeto mais complicado que existe, e nós vamos ver se nós conseguimos. Aqui não conseguimos. Continuamos com figuras, continuamos com desenhos, mas vocês já viram em outras aulas o alfabeto cuneiforme, que é uma coisa, parece pé de galinha, parece que você botou barro e transou uma galinha em cima do barro, e o barro vai ficar com os pés de galinha. Isso seria a escrita cuneiforme. Quisera eu encontrar aqui, mas não tem. Não tem escrita cuneiforme, né? Então, dizer que os semitas já receberam tudo de Javé seria desmoralizar os egípcios. Aqui nós temos deuses e a escrita hieroglífica, desenho ainda. Então, os judeus seriam, vou te contar, né, especialíssimos se eles já tivessem recebido o alfabeto pronto e feito. Não era. Na verdade, tudo era desenho. Aqui nós temos um guerreiro, né, com um carro de combate que vai para a batalha. Aqui um animal que ele caçou. Então, assim, essa é a primeira descoberta de Trimegisto. Todas as línguas, por mais elaboradas que elas sejam, quer seja o grego, quer seja o fenício, que é um dos primeiros alfabetos, que vai gerar o nosso alfabeto latino, o fenício antigo vai gerar o alfabeto latino, nós sabemos disso, não é? O alfabeto latino é derivado do fenício, depois gera o romano. Então, mas só o idiota vai acreditar que os judeus tiveram o privilégio de receber o hebraico quadrado das mãos de Javé. E aí, quem for pró-judeu, acredite. Eu não acredito. Então, querer meter na cabeça da gente que essa coisa lindíssima, maravilhosa, fantástica, que está aqui, foi dada a Moisés, como está aqui, o hebraico quadrado, a língua sagrada dos rabinos, só podia ser usado em texto sagrado, que foi dado assim a Moisés, junto com a Torá, no Monte Sinai, é babaquice, é mentira. O hebraico antigo nós temos nas minas do Sinai, que eram desenhos também, desenhozinhos, igual aos outros. Então, os judeus, gregos, babilônios, egípcios, todos, né? Se quiserem acreditar, acreditem, viu? Inclusive porque o nome divino, né? O nome inefável é em hebraico quadrado. Tá aqui, ó. O nome inefável, o tetragrama, hebraico quadrado. Então, se quiserem acreditar nessa lorota, acreditem. Mas o que Hermes descobre é que todos os alfabetos do mundo antigo vêm de desenhos que começam no Paleolítico, no Baixo Paleolítico, e que a primeira, a mais antiga dessas manifestações, ou seja, a descoberta do homem de que podia figurar o mundo através de uma forma, é exatamente
o desenho não, é esfumeado. É uma mão colocada na parede, esfumeada, e esse é o primeiro e mais antigo. Pronto. Isso aqui nós temos a primeira descoberta do ser humano nas cavernas, nas grutas rupestres, de que ele podia comunicar algo através de um desenho, de uma forma desenhada. Aqui começava o alfabeto. O alfabeto começa assim, até chegar a ser o que hoje é para nós. Portanto, o nosso vem do fenício, né? E de modo geral, do acádico, né? Então, aí está descoberta desse homem fenomenal, representado aqui assim, descoberta notável. Então, todos os alfabetos foram originados daquela mão. O homem, portanto, descobriu que podia colocar uma mão numa parede, soprar tinta preta, e quando tirasse a mão, ficava a marca da mão. Estava descoberto o início do alfabeto, do que hoje nós temos aqui à vontade, ó. Isso aqui. Pois essas letras aqui começaram com aquela mão. E aqui mostra-se, né, a evolução, né? Não sei bem que escrita é, não tenho, perdi o livro de David Dellinger, a escrita que mostra a evolução, mas ó, aqui hoje é o alfabeto que nós usamos. E a primeira letra escrita pelo ser humano é aquela mão. Quem descobre isso? Hermes Trismegisto. E aí isso vai dar origem a uma teoria dele, que é o livro de Hermes. Isso é o que nós chamamos hoje de tarô. É uma das coisas que ele deixou. Pronto, terminamos, já estamos aos 42 minutos, passamos. Então, agora passamos de uma mulher genial, Ana Comneno. Vou dar uma palhinha para vocês mostrando ela. Primeiro, vamos mostrar o cuidado que ela tinha com a Albânia. Ó, tá vendo? Aqui é a Itália, aqui é a Magna Grécia, a Grécia continental e insular, e ela encravada aqui. Mas por que ela tinha esse cuidado com a Albânia? Porque a Albânia conhecia o segredo da águia bicéfala. E a águia bicéfala na verdade, tem muitos significados, né? O principal hoje é um clã dividido em duas famílias. Aqui está a bandeira da Albânia, com a águia bicéfala, e a águia bicéfala hoje significa o clã dos Rothschild, o ramo francês e o ramo inglês. Mas não era esse o sentido nessa época. Os Rothschild nessa época não tinham ainda o poder que têm. São João Batista, São João Evangelista. A gnose dos essênios e a gnose dos cristãos que acreditavam que Jesus Cristo era o Logos, era o Verbo, que ele vai discutir, Hermes vai discutir aqui, no próximo capítulo, nós vamos dar para vocês. Pediram, né? Um aluno pediu, professor, por favor, entra na doutrina de Hermes. Estou aqui entrando, tá? Então, a águia de Lagash vai se transformar nisso. E essa mulher fantástica, que queria que esse império se tornasse o maior do mundo, aqui temos ele mais uma vez, ela descobre, então, primeiro do que tudo, a alquimia como química. Com o uso dessas misturas, desses elixires, ela trata a gota do pai, Aleixo Comneno, sofria de gota, e ela trata. Aqui está ela na sua seção mais bela. Era uma mulher muito bonita, mas na arte bizantina ela fica uma merda. Desculpem o termo, né? Olha só, o rosto dela em detalhe, os bizantinos pintavam de uma maneira típica, hierática.
é chamada. Os judeus também tinham, os egípcios também tinham. E aqui ela, na sua, vamos dizer assim, visão do Império Bizantino, o maior do mundo, simbolizado por esse castelo. Então, ela, além de ser erudita, além de se dedicar à sabedoria, ela tinha muita ambição. Assim, nós terminamos e completamos totalmente o episódio da Ana Comneno, mostrando agora o encontro dela com Thoth, com o hermetismo, que será o assunto da próxima aula. Obrigado, ultrapassamos 15 minutos, mas foi necessário, não podia interromper. Então, até o próximo, se Deus quiser. Deem seu like se não deram, e muito obrigado.